Vamos falar um pouquinho de teatro, antes da gente entrar numa parte mais técnica. Eu sempre gosto de falar do que eu considero a criação mítica do teatro, o mito ligado ao teatro. E isso nos leva à pré-história, quando o ser humano estava ali começando a viver em comunidade, ainda dependendo da caça para sobreviver, lá numa pré-história bem distante. O homem é pequeno diante da natureza, principalmente diante dos eventos cataclísmicos, tempestades, raios, trovões, ventanias, terremotos. Você imagina o que é isso? Se hoje a gente, com toda a tecnologia, com toda a segurança, com todas as luzes acesas, que eles jogaram um pouco dos fantasmas da gente pro canto, a gente ainda tem medo disso? Você imagina lá na pré-história, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Então não é difícil para a gente imaginar que logo surgiu um feiticeiro, um xamã, o homem sábio da tribo, aquele que de alguma forma era o responsável pelos rituais para tentar aplacar esses deuses naturais, esses deuses da floresta. Tem um estudo que diz que quando um leão sai para caçar, de 10 tentativas, ele volta com fome em 9 delas. Não é difícil também a gente pensar que a mesma coisa acontecia com o ser humano nessa época. Então vamos pensar uma tribo com fome, os homens cansados de caçar e não conseguir nada, o medo diante do espetáculo da natureza. Aí um dia o xamã pega a pele de um bisonte que está lá jogada no canto, que as crianças estão brincando com ela. Ele coloca aquela pele sobre ele e começa a agir como bisonte. Anda como bisonte, faz sons como bisonte. E aí um cara olha, o outro olha, e eles começam a entender o jogo do xamã. E começam a simular a caça ao bisonte, fingindo que estão caçando o xamã, que é o bisonte. Então o xamã corre, eles correm atrás, fazem toda a encenação, entre aspas, da caçada e terminam por capturar o xamã, representando que a caçada vai ser boa. E aí eles saem para caçar com esse espírito de que estão imbuídos já antecipadamente do sucesso. Então eles vão para o meio do mato, vão fortes, vão com determinação e conseguem caçar o bisonte. Então eles voltam acreditando naquela encenação que eles fizeram. Aí a gente ainda não tem teatro, a gente tem religião. O xamã acredita ser o espírito do bisonte. A tribo acredita que o xamã é o espírito do bisonte. E vamos colocar isso para frente. Eles repetem isso, repetem. Às vezes não dá certo. Quando não dá certo, a culpa é de algum deles. Um não fez certo, o xamã não representou direito o espírito do bisonte, o espírito do bisonte não quis entrar no xamã, e por aí vai. A gente sabe como é que funciona a religião para arrumar desculpas para as coisas que não funcionam. Um dia, o xamã morre, todo mundo morre. E aí a tribo não sabe o que fazer. Está ali com fome, não tem mais aquele ritual que eles passaram a crer que era efetivo. Eles saem para caçar com medo, achando que não vão conseguir. E a gente sabe o efeito disso na ação da gente. Quando a gente não crê no que a gente está fazendo, aquilo que a gente está fazendo não funciona. Então tá lá, um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, comendo raiz, comendo folhinha que eles conseguem, mas estão com fome. Até que uma hora, um cara levanta, veste as roupas que eram do xamã. Com essas roupas,
ele pega a pele do bisonte que o xamã usava e coloca sobre ele. E começa a fingir, preste atenção, ele começa a fingir que ele é o xamã fingindo que é o bisonte. Ou, vamos tirar a palavra fingir, ele começa a se fazer de xamã quando o xamã recebe o espírito do bisonte. Os outros estão com fome, não tem nada a perder. Fazem toda a encenação novamente. Vão para a caça e conseguem caçar. Aquela representação já não é mais a religião. Eles sabem que aquele homem não é o xamã. Eles sabem que aquele xamã que o homem representa não está recebendo o espírito. Aí a gente tem o teatro. Vocês entendem a diferença? Por isso que é errado a gente falar que um ator incorporou uma personagem. Não. O ator sabe que aquela personagem não existe. O ator está sendo outro, sendo ele. O cara que vestiu a roupa do xamã não deixou de ser ele. E ao mesmo tempo se tornou o xamã. E ao representar o xamã recebendo o espírito do bisonte, ele se distancia ainda mais dele mesmo, sem deixar de ser ele mesmo. O xamã deixava de ser ele mesmo. O xamã se tornava o espírito do bisonte. O ator não. Ele é ele, mas ele se torna a personagem, sabendo que ele é ele. Esse é o grande jogo do teatro. Como ser outro, sendo você mesmo. Na próxima, eu falo sobre o nascimento do teatro, como os estudiosos trabalham com ele, na Grécia, ali pelo século IV a.C., e depois a gente vem caminhando um pouquinho, tá bom? Bom dia, boa noite, seja lá a hora que vocês estão assistindo isso. Sigam comigo.